Cristo. Fica à vontade, Silvio, muito obrigada. Só desligar aqui. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês. Motivo de muita felicidade para mim, né? Quando recebo esse convite, que sempre é um convite que nos traz bastante responsabilidade. Eu entendo que falar aqui sobre Jesus, sobre o Evangelho, né, para as pessoas é sempre um grande compromisso que nós temos, né? Até porque normalmente a gente sempre pensa naquela questão que o próprio Cristo diz, que a gente tem que se prevenir dos falsos profetas. E nós ainda somos estudantes, né, aprendizes no caminho da vida, então sabemos que aqui nós mais repetimos aquilo que nós ouvimos, somos mais como um papagaio, somos mais como uma pessoa que está tentando ainda refletir, e por isso que a gente não fala palestra, fala reflexão, mas tentar levar para vocês esse objeto das nossas reflexões durante o período que a gente também estuda, né? Que é uma coisa fundamental para a nossa doutrina, é o aprendizado, o estudo, né? Porque isso vai nos esclarecer e quem sabe, né, um dia nós vamos conseguir viver aquilo que nós estamos aprendendo aqui. Hoje as pessoas falam muito dos coach, né, desse pessoal que faz coach, né, e a gente tem, esses dias falávamos na casa lá que muita gente está procurando algumas, nessa nossa ansiedade que nós temos de se espiritualizar, né, é natural isso, chegaria um momento que todos nós buscaríamos a religião dentro de um processo da própria evolução humana. A gente percebe que as pessoas estão buscando isso, espiritualizar, né? Enfim, e estão indo para esse caminho de espiritualização. Evidentemente, existe religião para todos os gostos e todos os tipos, né? E as pessoas muitas vezes ouvem algumas coisas e tomam por verdade, né? Às vezes é dito para a gente coisas que querem nos agradar ou que nós queremos ouvir, né? Então nós fazemos damos uma certa relevância muitas vezes para aquilo que vem ao nosso favor, mas que evidentemente não nos traz o conforto necessário e nem o discernimento necessário sobre o nosso processo evolutivo. Então toda religião, toda seita, toda atividade, ela tem uma finalidade e todas elas merecem o nosso respeito. E eu brinco inclusive que os coaching merecem o nosso respeito, todos merecem o nosso respeito. Mas por quê? Porque está havendo um exercício das pessoas buscarem esse tipo de auxílio, e isso tem se prestado a mostrar para as pessoas o poder que elas têm dentro de si, a capacidade que elas têm de transformar a vida delas e a vida dos outros. Então, ainda assim, nós brincamos esses dias, olha, mesmo esse trabalho, ele é muito meritório, porque o espírito que está passando por esse processo de aprendizado, seja através da utilização de um coach, de alguma coisa nesse sentido, ele está exercitando aquele poder infinito que nós todos temos, né? Então, é importante isso também, porque, como somos espíritos em evolução, todas essas etapas são necessárias para nós. Nós não estamos prontos ainda. Então, todo aquele irmão que entrar em qualquer religião, que seja cristã, que seja religião que pregue a Deus, que pregue o bem, está no caminho certo. E todo e qualquer exercício da minha capacidade de criar, né? Hoje falamos em holocriação, em energias quânticas, é lindo isso, porque nós estamos exercitando a nossa capacidade, né, de mudarmos o mundo. Hoje ainda utilizamos isso talvez em proveito próprio, que é o que esses empreendimentos buscam, mas no futuro estamos preparados para talvez usar isso em prol dos nossos irmãos. É só um tempo necessário para que a gente consiga chegar nesse patamar, nesse nível.
Mas o que eu vim falar hoje, o assunto escolhido, é o assunto de uma reflexão que eu fiz há um tempo atrás, de improviso. Assim como foi a primeira vez que eu vim aqui, foi de improviso, né? Que eu fui convidado para substituir o Renato. Da mesma forma, eu fui fazer uma reflexão numa casa também, assim, em substituição. Meio assim, olha, faltou, tem que vir, vem dar uma mão para nós, e eu fui. E eu fui pensando no caminho sobre o que eu ia falar, né? E pensei nessa questão do Cristo, principalmente, porque eu acho que é uma coisa que nos toca muito, né? O Cristo, as palavras que ele deixou, a boa nova, o evangelho dele. E passados 2000 anos nós estamos tentando entender ainda o que ele disse, né? Então, assim, se nós perguntássemos para vocês o que é fundamental na vida, o que nos move, qual o resultado da nossa existência, por que nós estamos aqui, que é as perguntas que nós fazemos, se a gente reunisse a opinião de todos vocês aqui, de toda a Farroupilha, de toda a Garibaldi, de toda a Carlos Barbosa, do Brasil inteiro, nós teríamos muitas opiniões, mas não chegaríamos na verdade. A soma de todas as opiniões não é a verdade. Ainda assim, faltaria coisas para nós entendermos, né? Então, quando nós falamos disso, eu vou contar uma historinha para vocês que eu acho muito interessante sobre a questão da verdade. Está meio adaptada assim, mas é para que vocês entendam aonde nós vamos chegar com isso. Diz que tinha um rei, né, que ele era um rei muito poderoso, mas também era uma pessoa muito rígida, muito disciplinadora, uma pessoa com personalidade muito forte. E passava pelo reino dele uma pessoa que era considerada muito sábia, né? E ele, sabendo da passagem dessa pessoa, mandou que aprisionassem esse sábio. E aí disse para ele: se tu é o sábio mesmo, então eu quero que tu me responda uma coisa. O que é a verdade? E aí o sábio se viu meio apertado, né? Porque, é uma resposta difícil a ser dada. Então ele pensou e disse assim: faz o seguinte, me traz aqui 5 cegos e um elefante. Daí o rei trouxe, né, os 5 cegos e os elefantes. Aí ele pegou o primeiro cego, encaminhou até o elefante e fez com que ele apalpasse a parte do meio do elefante. Perguntou para ele: o que é isso? Aí ele sentiu aquela coisa dura, que é o couro, coisa ali, e disse: é uma parede. Aí ele tirou ele dali e trouxe outro. E pegou e pediu para ele apalpar lá na pata do elefante, na pata de trás. Ele pegou aquele troço grande, assim, duro, e pensou: isso aqui é coluna, uma coluna. Aí veio outro. E ele pegou e mandou ele apalpar na tromba dele. Ele disse: isso aqui é um animal, deve ser uma cobra grande, uma coisa. Se assustou, inclusive. E assim ele foi fazendo, cada um dizendo uma coisa. E aí ele vai para o rei e diz o seguinte: algum deles mentiu? Algum deles mentiu? Não. Nenhum deles mentiu. Algum deles falou a verdade? Nenhum. Como é que pode isso? Paradoxo é esse. Nenhum deles mentiu, mas nenhum deles falou a verdade. Mas isso só nos dá a ilustração daquilo que nós queremos falar. Se nós estivéssemos aqui numa assembleia de crianças, só criança aqui, o evangelho, a evangelização, né, infantil vai ter aqui, hoje a gente estivesse cheio de criança aqui, quem é professor sabe, para entreter essa turma toda ia ser muito fácil, era colocar um desenho da galinha pintadinha, alguma coisa assim, fazer um barulho aqui, fazer uma encenação, as crianças iam prestar atenção, iam gostar, um filme aqui, alguma coisa, né, e elas iam ficar felizes em assistir, né? Ia ficar tudo aqui alvoroçado. Mas se eu desligasse, ia ficar aquela bagunça, né? Mas eles iam estar prestando atenção pelo menos no filme. E felizes, né? Agora, se eu interrompesse essa transmissão desse filme e chegasse para eles e começasse a falar sobre matemática, português,
sobre regras de higiene das crianças. Olha, tem que escovar os dentes todo dia, tem que comer verdura. Eles iam achar muito chato. Não iam gostar. Ia ficar aquele clima ruim, eles iam começar a se agoniar por estar ali ouvindo aquilo. Não é aquilo que agrada a eles. Bom, aí eu traria aqui um PhD em física quântica para dar aula para essas crianças. Daí ele chegaria e começaria a explicar o universo, a física quântica, as partículas e tal. De novo, além de ser inútil, eles não teriam entendido o que ele estava falando, por melhor professor que ele fosse. Então, assim, esse aí é o pano de fundo para a gente entender o que aconteceu quando Cristo veio aqui na Terra. Quando Cristo veio aqui, ele é o espírito mais elevado que esteve aqui na Terra. Um espírito que atingiu a perfeição relativa. Ou seja, ele é o nosso mestre. Por que ele veio aqui naquele momento? Porque na longa caminhada da humanidade, era preciso que alguém viesse aqui e falasse a verdade para nós. Meu reino não é desse mundo. É preciso nascer de novo para entrar no reino dos céus. O reino dos céus não é ganho pela espada. Bem-aventurados os aflitos. E ele trouxe um monte de mensagens. E não só falou, porque a palavra convence, mas as ações e os atos eles arrastam. E ele viveu aquilo que ele falou. E mais incrível ainda, vocês vejam, isso é uma coisa que me deixa muito comovido, quanto Cristo nos ama. Que irmão esse que nos ama tanto, que ele não pediu para que nós fôssemos até ele, ele veio e se fez homem no nosso meio aqui. Ele veio aqui, entre a humanidade ignorante, e sabia disso. Pai, eles não sabem o que fazem. Então, nós éramos as crianças essas, incomodadas em ouvir uma coisa que talvez não fizesse sentido para nós ainda. Mas o fato do cego não ter entendido que ele estava na frente dele, o fato da criança não entender o que o mestre ali, o PhD falou, não torna ela culpada de nada. É uma condição que ela está vivendo naquele momento. Ora, nós somos espíritos, criados simples e ignorantes, cujo objetivo é passar por todas as fases do processo evolutivo até chegarmos nesse lugar maravilhoso da evolução, em que nós também não ficaremos sossegados, voltaremos para tentar ajudar os outros irmãos nossos no caminho. E aí vem o Espiritismo depois complementar o que ele disse. Ele vence a morte, prova, né? Ele volta para o meio daqueles e diz, olha, vou preparar um lugar para vocês. E ele volta e nos dá a demonstração efetiva de que a vida continua. Entretanto, não é possível para ele fazer com que nós, crianças espirituais, conseguimos assimilar tudo. Alguns entenderam e seguiram muito rapidamente com ele. Outros não conseguiram entender. E vocês vejam que entre os apóstolos deles não havia pessoas letradas, nada. Ele escolheu as pessoas mais simples. E por que ele fez isso? Por uma coisa que muitas vezes as pessoas no Espiritismo falam assim, mas por que a gente tem um esquecimento, que não faz sentido esquecer tudo e tal, porque daí a gente não evolui. Não, não é por isso. Não é pelo nosso lado bom, pelo nosso lado ruim. É uma bênção de Deus esquecer o passado. Se nós tivéssemos reencarnado sabendo tudo que a gente fez de errado, ia ser muito pesado para nós. Outra coisa, nós somos o dono da verdade. E o que iria acontecer? A gente ia achar que já sabia tudo e não ia aprender mais nada. Então, o vaso é limpo, a água é retirada, para que entre água nova, na nova vida, na nova reencarnação. E aí nós recomeçamos de novo. O plantio, a semente,
que vai germinando dentro da gente. Nada é perdido. Nada do que passa por nós aqui é perdido. Apenas vai ficar guardado dentro de cada um de nós. Isso é tão interessante que vocês vejam, todos os povos da antiguidade tinham deuses, sabiam que existia um Deus. Nenhum deles deixou de ter um Deus, embora eles criassem as figuras mais absurdas, né? Dessem formas, nomes, cada um com múltiplos deuses. Na Índia tem religiões que têm milhares de deuses. E o povo judeu foi escolhido porque ele acreditava num único Deus. Teve a revelação naquele povo, tiveram os profetas que vieram e falaram, e já falavam naquela época do mundo de regeneração, já falavam no momento. João falou do Apocalipse que o mundo ia mudar, Jesus falou que chegaria a hora que só o Pai sabia a hora que as coisas iriam acontecer, e que nós chegaríamos numa nova situação. Nós mudaríamos de ano, seríamos aprovados na primeira carteira e iríamos para a segunda, que é um mundo melhor, que é um mundo mais interessante. Então, por que nós não conseguimos ainda entender? Porque nós temos uma barreira natural dentro de nós, que é a nossa ignorância. E não a ignorância aquela de fazer mal para os outros, a ignorância de não conhecer, de não saber, de não estar pronto para aquela aula de física ainda. Não estamos prontos ainda. Como que nós iríamos pegar e abraçar o conhecimento de um espírito evoluído que nem Jesus num único golpe assim? Todo mundo ia ficar maravilhado com o que ele disse e aprender instantaneamente. Passaram 2000 anos e ainda é boa nova. Evangelho quer dizer boa nova, é boa nova ainda, porque nós não usamos ainda, por isso que é nova, né? Nunca usamos, ainda não conseguimos usar. Então é uma boa nova. E ele percebia isso, que ele falava o tempo inteiro. Ele dizia assim: ouça o que tem ouvidos para ouvir, né? Ele falou a Nicodemos: mas como se eu te falo coisas, tu que é um doutor da lei, e eu te falo coisas do céu e daqui da terra tu não sabes, que é a reencarnação, como é que tu vai saber as coisas do céu? Né? Mas a humanidade não tinha um modelo completo, ela não tinha um ídolo a seguir. Agora nós temos um. Há 2000 anos chegou para nós o modelo da perfeição, o caminho, a verdade e a vida. Ele esteve aqui, o Verbo falou conosco, disse do que era esse reino de Deus, disse como que nós chegaríamos lá, nos falou que a chave de tudo era o amor, mas sabia ele que havia um tempo a ser transcorrido, tanto que ele manda: vão, preguem a todos, preguem aos gentios, levem a boa nova, expliquem para esse mundo que está em processo evolutivo do que eu estou falando, da felicidade plena, da paz contínua, do entendimento. Falem para eles. E os apóstolos começaram a fazer isso, a falar de Jesus, a falar do que ele disse, a falar das suas parábolas que ensinam tanto, né? Ele falou tanta coisa que foi importante. E se a gente lê a Bíblia, a gente lê o Evangelho, as palavras do Cristo, elas são como um bálsamo na nossa vida. Às vezes a gente está meio chateado, alguma coisa assim. Eu leio muito livro espírita, mas também leio a Bíblia. Às vezes quando eu pego e abro lá no Mateus, João, Lucas, vamos olhar um pouquinho o que Jesus falou, porque às vezes assim, as palavras dele são tão doces, tão amorosas com a gente, que a gente desperta daquela raiva, daquele sofrimento, daquela dor, né? E ele falou: amar a Deus é o próximo como a si mesmo. Por que o amor é tão importante? E ele fala mais, ele diz assim: ama o teu inimigo, porque amar aqueles que estão próximos de nós é muito fácil. Mas ele sempre combateu o mal com L, que é o contrário do bem. Mas ele nunca combateu os maus. Ele sempre teve a porta aberta para receber a todos. Inclusive dizia: não, ele vive com meios vagabundos, com as prostitutas, com as pessoas de má vida. Ele era acusado. E por que ele fazia isso? Porque ele sabia que eram irmãos em queda, em sofrimento. Ele tinha esse conhecimento, ele se compadecia dos nossos erros, mas nunca deixou de combater o mal, mas nunca combateu os maus. Ele recebeu a todos, mesmo aqueles
que iam lá ironicamente tentar convencê-lo das coisas erradas, né? Ou fazer perguntas capciosas, ou condenar a doutrina dele, ou dizer que ele estava errado, ou esculachar ele, como foi feito tantas vezes. Nunca, não se vê Jesus falar que ele deixou de receber ninguém por ser errado. A percepção dele da humanidade era muito além da nossa. Mas nós íamos numa geração, 2000 anos atrás, de muito sofrimento, né? Desde que as pessoas conseguiram se unir, criar as famílias, tudo era tomado pela espada, como ele dizia. Quando ele chega, Roma tinha tomado conta, né, do povo dele. Então ele disse, não é mais assim, não é? Eu não vim para guerrear com vocês. Eu não vim aqui para levantar a espada para ninguém. Eu vim aqui para dizer para vocês, dê a outra face. Porque nós não sabemos nem avaliar muito bem quem é o nosso inimigo. A gente não consegue perceber que muitas vezes o nosso inimigo é quem faz nós evoluir. Porque nós, como pais, como irmãos, muitas vezes passamos a mão por cima do erro dos nossos filhos. Agora o inimigo não, ele vai na tua ferida e põe o dedo. Né? Muitas vezes ele vai lá e põe o dedo na ferida, para que tu se ligue, pô, mas realmente, né, o cara fala e aí te deixa mais brabo ainda, porque o que ele fala é verdade. Tu quer arranjar um inimigo bom, é aquele que fala a verdade, para ti na tua cara dos teus erros. E ele tem esse papel na tua vida. É ele que vai fazer tu ter paciência, é ele que tu vai ter misericórdia, não é? É ele que vai fazer tu exercitar todas as tuas virtudes. É ele que vai te deixar aflito. Mas por que ter inimigos? Então Jesus já dizia isso. Porque se nós pensarmos o que tem uma vida, ela é muito curta. Agora vocês imaginem que nós saímos daqui, não vamos levar nada do que nós temos, tudo é por empréstimo, inclusive o nosso corpo. Todas as pessoas que estão junto com a gente estão temporariamente no corpo físico. Todos os bens materiais que nós temos não são nossos, estão conosco agora. Nem o nosso corpo é nosso, ele é da natureza, vai voltar, formado por um monte de átomos, por substâncias químicas que vão voltar para a natureza, não vão ficar eternamente. A gente precisa falar disso. Vai chegar um momento que a gente vai partir daqui. E aí? O que eu levo daqui como espírito? Levo mágoa, rancor, raiva? Ao invés de sair daqui livre, lembra? A verdade vos libertará. Se eu amar a Deus e ao próximo, eu vou ser livre, porque eu não vou me deixar arrastar pelo pecado, pela raiva, pelo ódio, por nada disso. Quando eu partir daqui eu vou estar livre, eu não tenho mais ninguém me prendendo aqui, nem uma ligação ruim com ninguém, com nada, com nenhuma coisa, nenhuma idolatria, nenhuma prisão física, material, por dinheiro, por isso, por aquilo. Eu vou ser livre. O que nós queremos com a verdade? O que é a paz verdadeira? Não é ser livre? Livre de tudo, de todas as amarras. Livre do sofrimento, da dor, de tudo isso. A gente precisa entender que todos esses processos que nós temos na nossa vida, eles têm uma causa, que muitas vezes está nessa existência ou está em outra existência, mas que tem uma causa ou tem um propósito de ensinar, sempre tem. Quando a gente fica vendo, por exemplo, a vida de algumas pessoas que passaram aqui na Terra, e aí, voltando a Jesus, ele precisava passar por aquele sofrimento físico todo que ele passou? Vocês viram ele sair em pugilato com aqueles que estavam levando ele? Ele bateu em alguém? Ele levantou a espada para alguém? Naquele momento em que ele carregava a cruz, em que ele foi humilhado, o que ele fez? Ele estava em paz dentro dele, porque ele sabia que ele estava certo e que nós éramos ignorantes.
às vezes a gente tem que fazer isso, ficar em silêncio. O Chico falava isso: é melhor eu entrar na vida como vítima do que como agressor. É melhor eu entrar na vida perdoando, me livrando de um fardo que não é meu. Porque se existe na relação de uma pessoa um processo de resgate, um processo de compromisso espiritual, é o ódio. Quando nós fazemos alguma coisa para o outro, nós podemos inclusive arranjar um inimigo que vai nos seguir a vida inteira no plano espiritual, um obsessor. Não é isso? Vai estar lá. Aquele que vai enfiar o dedo na ferida. Toda vez que eu cair, ele vai estar lá me ajudando a não levantar. Ele vai estar lá tentando usar tudo que eu tenho de ruim contra mim. Então, o que Jesus dizia? Vai lá, te reconcilia com teu inimigo ainda nessa existência, para que quando tu chegares lá do outro lado, tu esteja livre dele. Porque se tu perdoa aquele que te faz mal, o mal fica com ele, você não fica com nada. Você fica com perdão, você fica livre. Quando eu fico chateado, magoado, ou com raiva de alguém, eu tenho ela como inimigo, o que eu faço? Eu trago para mim esse peso. Eu me amarro naquela pessoa. Então eu crio uma obrigação com a providência divina, com a justiça divina, com as leis morais que Deus fez e que regem o universo. Eu crio lá, né, um processinho contra mim aqui. Olha aqui, ó. Esses dois aqui vão ter que vir numa outra vida para resolver essa rusga aí. Brigaram, se machucaram, então eles têm que vir agora e transformar isso em amor. Porque o que eles fizeram foi errado. E muitas vezes o que nos fere nem é físico. É muito mais moral do que físico. Por isso que eu falei para vocês, às vezes o cara aponta os nossos erros morais. E não erros físicos, ele não vai bater na gente. Mas tem muitas palavras que doem muito mais do que um tapa. Às vezes um tapa é melhor, a mãe dava um tapinha na gente, a gente ia seguir a vida, né? Aprendia e seguia. Agora tem certas coisas que nos falam que às vezes deixam a gente magoado a vida inteira. Se a gente lembra daquele momento e diz, nossa, mas a pessoa me falou isso. E a gente sai por aí magoando todo mundo, porque a gente não tem trava na língua, né? A língua é mole. Tinha que engessar a língua de alguns. Ou então tem uma trava, né? Botar um zíper e o cara fecha, melhor não falar nada. Por isso que eles falam aquela história da água, toma um copo d'água e fica, né, com a água na boca até que tu consiga digerir a raiva que tu tem dentro de ti. Mas o mais importante, o que eu acho que assim, de extrema relevância nisso, é que Jesus nunca nos abandonou. Nunca, nunca. Nem agora, nem nunca nos abandonou. Jesus continua ainda através do seu Evangelho, através de nós aqui, que estamos aqui estudando o Espiritismo, através de nós que estamos tentando fazer o bem para os outros, nós continuamos fazendo o papel dele. Ele continua combatendo aquele fariseu que tem dentro de nós, né? Que pensa que porque estuda a religião que é melhor que os outros. Ele continua combatendo aquele que só acha que ir na casa espírita é uma prática de rezar e fazer jejum. Ele continua combatendo aquele que deixou o irmão no chão lá e não acudiu porque não era da raça dele. Ele continua combatendo o tempo inteiro através da palavra dele. Ele continua vivo. 2000 anos se passaram e ele continua vivo, fazendo sentido ainda tudo o que ele falou para nós, combatendo todas essas figuras que ele mostrou. Aqueles que não foram convidados para o banquete não foram, né? Aqueles que continuam amparando aqueles que têm fome e sede de justiça, continuam fazendo tudo isso. Jesus continua trabalhando. A palavra dele continua sendo como se uma ferramenta poderosa contra os nossas fraquezas, os nossos erros. E muito mais, né, como consolo para as nossas dificuldades. Ele continua nos amparando nas aflições, ele continua pedindo para que a gente seja misericordioso. Então, tudo que ele falou está dentro do nosso contexto, da natureza das coisas, da nossa vida. E a gente muitas vezes, eu sempre digo isso, a gente deixa Jesus de lado. Ele não é intrometido. Nós temos que convidar ele para a nossa vida,
E como é que a gente faz isso? A gente tem que ler mais, estudar e pensar nessas coisas, raciocinar a nossa vida. Nós temos que aprender a agir, a viver no bem, a realmente tentar exercitar o amor ao próximo. Quando eu pensar ter raiva de alguém, quando eu pensar em uma pessoa me maltratou e eu ficar com ódio dela, guardar um rancor, uma raiva, eu tenho que lembrar disso. Lembra daquela frase? Não precisa mais nada, nenhum livro desse, nada. Caminho, verdade e vida. Então as verdades de Jesus, elas são insofismáveis e elas vão atropelar nós, porque são a verdade. A verdade ela é imparável, ela é inatacável, ela vai vir de algum jeito. Por isso que ele dizia, a minha lei sempre vai passar. Ela vai chegar um momento em que nós, cansados desse sofrimento que nós mesmos nos causamos, nós vamos ter que aderir. Vamos ter que aderir ao amar o próximo como a si mesmo. Nós vamos cansar de sofrer. Nós vamos cansar de bater a cabeça. Nós vamos cansar de chafurdar na lama. E aí a gente vai ter que colocar em prática o que ele falou. Então, é isso. Jesus continua vivo, continua entre nós. Quando nós estamos aqui, certamente Ele está nos abençoando. E a palavra dele vai ficar para sempre. Não existe nada que seja mais verdadeiro do que ele disse. E nós, como eu disse, jamais vamos conseguir enxergar um modelo tão perfeito quanto ele. A humanidade precisava. Nós vemos hoje os ídolos que nós temos na humanidade, quem são? É uma tristeza o que a gente está vendo. Toda vez que a gente procura ídolos em pessoas humanas, a gente está errando. Porque elas são falíveis. E não é culpa delas, é ignorância mesmo. Não podemos exigir dos outros mais do que nós podemos dar. Então, se a gente tem que ter um ídolo, se a gente tem que ter um caminho, vamos seguir Jesus. Então, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, é lá que está a fonte da verdadeira salvação, da verdadeira libertação. Tudo com ão, porque nós somos muito mesquinhos, nós brigamos com o vizinho, né? Nós fazemos fofoquinha, tudo inha, né? Inha, mas a gente quer libertação, a gente quer evolução, tudo com ão. Então, eu queria agradecer a paciência de vocês e convidar vocês então a fazer essa reflexão. E vamos voltar, isso eu estou falando porque eu tenho percebido muito assim, nós precisamos voltar para o cristianismo raiz, precisamos voltar para Jesus. As maioria das religiões estão se afastando de Jesus, nós temos que voltar para Ele. Ele é a fonte. Tudo mais é complemento, tudo mais é complemento. A verdadeira fonte da verdade é Jesus. E é para Ele que nós precisamos nos voltar. Ele é que é o nosso irmão compassivo, é Ele que Deus nos mandou aqui para ser o nosso modelo e guia. Então vamos confiar nele, vamos trazer isso para a nossa casa. Hoje, se Ele chegasse aqui, nós teríamos que ficar de joelho, de cabeça baixa. Eu não teria coragem de olhar para Ele. Não teria. Mas tenho certeza que um dia eu vou conseguir enxergar essa claridade na minha frente e vou me sentir pronto. Então, obrigado para vocês e boa noite. Oração agora? Então vamos fazer oração. Então, meus irmãos, convidar vocês nesse momento a elevarmos os nossos pensamentos a Jesus, a Deus, a alguns emissários dessa casa espiritual, que derramem sobre nós muitas bênçãos de paz, de cura, de alegria e de esperança. Que nós saímos daqui com o nosso coração cheio de boas energias, de expectativas novas, sabendo que nunca é tarde para a gente começar a modificar o nosso comportamento. Um dia conseguiremos estar mais perto de Jesus e conseguiremos fazer aqui na terra aquilo que Ele nos pede, que é amar ao próximo como a nós mesmos. Então que saiamos daqui em paz, que tenhamos uma boa semana e levemos essa mensagem através dos nossos atos aos irmãos todos que se aproximam de nós, para o bem e para o mal. Agradecemos por tudo que não nos aconteceu
por tudo de bom que nos aconteceu, inclusive o que de mal que nos aconteceu, que a gente consiga tirar alguma lição e aprenda com isso. Que a paz de Jesus esteja com todos, que assim seja. Muito obrigada, Silvio. Agora a gente para aqui.